comunicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Pense e responda. Qual foi a última vez que você checou as redes sociais hoje? Você se sente ansioso para olhar o celular na expectativa de receber uma mensagem? Os comunicadores instantâneos trouxeram aos usuários a possibilidade de se comunicarem instantaneamente sem a demora de enviar e receber um e-mail ou esperar a ligação de alguém, o que sem dúvida pode facilitar a vida de muitos. Por outro lado, o uso excessivo pode viciar e afetar a rotina diária das pessoas. Está no ar mais um programa em discussão e para falar mais sobre este assunto eu recebo no estúdio da Rede Alesp Sérgio Davi, que é consultor de desenvolvimento humano. Sérgio, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp. Eu é que agradeço o convite, muito obrigado. Bom, como eu bem mencionei aqui, na abertura do programa, a era digital é uma revolução, né, Sérgio, em vários sentidos, especialmente aí na linguagem e na comunicação. Quer dizer, ela trouxe uma transformação muito grande aí na cultura mundial, né? Quer dizer, hoje você pode mandar uma mensagem para alguém que está do outro lado aí do planeta e a pessoa vai instantaneamente receber essa mensagem, né? Quer dizer, a maneira que a gente se comunica hoje tem mudado muito. Eu queria começar o programa com a sua opinião a respeito da análise que você faz, então, dessa comunicação que a gente tem atualmente. Bom, se nós pensarmos que anos atrás, no século passado, a gente enviava uma carta e ela demorava dias para chegar, às vezes um mês para chegar, e que agora, com um clique, a gente consegue se comunicar com alguém absolutamente instantaneamente, realmente é muito importante, é muito notório que, de fato, a gente tem uma comunicação que tende a ser muito eficiente. A gente tem todos os elementos para que a comunicação seja eficiente. E comunicação acho que é um dos elementos, né, dos fenômenos mais importantes da humanidade. Acho que lá nos primórdios da comunicação humana, da existência humana, os homens das cavernas começaram a se comunicar para poder interagir. Foi essa a finalidade de começar a ver os primeiros movimentos de comunicação. Então, conseguir hoje realizar o processo de comunicação, seja ele a que distância for, de uma maneira tão rápida, é de fato um benefício, dependendo de como a gente utilize. Certo. Quer dizer, essa facilidade, essa agilidade tem feito a gente se comunicar melhor? Eis a questão. Tem ajudado ou tem piorado? Nós temos ferramentas para nos comunicarmos melhor. E aí a gente precisa lançar um olhar para como as pessoas têm utilizado essas ferramentas. A gente pode pensar que as novas gerações, elas são já movidas por esse movimento da instantaneidade, né? Eu vi uma reportagem, uma entrevista tempos atrás de um colega psicólogo, e ele falava que houve um tempo que a gente tinha que esperar, né? Fazer um bolo, a gente tinha que esperar a mãe bater a massa, tinha que esperar ir para o forno, a mãe dizia que não podia comer quente. Então o exercício do esperar era comum, só que agora a vida está instantânea. Você quer comer um bolo caseiro, você vai na casa de bolo, você não faz mais em casa. Então a gente não tem mais esperado. Nem precisa ir na casa de bolo, você pode pegar o seu celular, dar um clique ali que o bolo já vai chegar na sua casa. Chega em casa, já chega pronto para comer, né? Então, isso traz como resultado para muitas pessoas uma ansiedade, né? Aumenta muito a ansiedade. Nós temos, por conta justamente da era digital, conseguido realizar muitas coisas, tal qual você disse. Por exemplo, eu posso fazer compra do mês atrás de um computador, no celular. Então eu não preciso mais enfrentar uma fila, não preciso mais ver gente, eu não preciso encontrar com as pessoas. Então nós temos cada vez menos a necessidade de encontrar, travar um discurso com o outro, resolver questões com o outro. Eu não preciso ver as pessoas se eu não quiser. Então, como tudo está instantâneo, eu espero também que as pessoas me respondam instantaneamente. Né? Tem um aplicativo conhecido, né, que a gente usa no celular, que ele faz um movimento azulzinho, assim, quando a pessoa visualiza. Eu até tirei do meu celular, as pessoas não sabem quando eu visualizo. Isso, né? Porque uma vez... Essa cobrança. Pois é, porque uma vez pintado de azul, a pessoa tem que estar pronta para responder. E a gente pode não estar. E as pessoas, elas estão se irritando com isso. É como se agora eu quero que você fale comigo, você tem que estar disponível. Então, essa ansiedade... Isso gera mais ansiedade. Exatamente. Que você está colocando. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso e sobre o aspecto também que você bem menciona, e eu acho muito importante, essa questão
de que você não precisa mais ver gente, né? Então, ao mesmo tempo que essa tecnologia, ela une as pessoas, né? Quer dizer, eu estou aqui, quero mandar uma mensagem para o meu amigo que está no Japão. Eu consigo me comunicar facilmente com ele. Então, ao mesmo tempo que une também, de alguma forma, tem afastado, né, as pessoas, tem criado essa divisão, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu queria continuar falando um pouco sobre essa questão da comunicação, porque não foi só a forma, né, que a gente se comunica que mudou, mas o nosso vocabulário também, né? A gente acabou incorporando novas terminologias, a maneira que a gente escreve, então a gente abrevia, até por essa questão da agilidade, a gente já não redige mais as palavras inteiras, a gente abrevia, ou a gente escreve sem acentuação. Quer dizer, será que isso também pode prejudicar de alguma maneira o aprendizado de quem está aprendendo a escrever, quer dizer, dos jovens, das crianças, com essa comunicação tão diferente da nossa língua original? Pois é, aí a gente tem uma outra questão. Você disse na construção da sua pergunta, a gente está escrevendo assim, então são tribos. Tem pessoas, tem tribos que escrevem de uma determinada forma, porque estão ali juntas jogando um jogo de videogame, outros escrevem de uma determinada forma porque estão num aplicativo do celular. Mas se nós pensarmos que a língua portuguesa continua sendo a língua do país, nós não estamos mais falando a língua oficial, nós não estamos mais falando o mesmo idioma. Então é possível que pessoas utilizem desses recursos de abreviação e não se tornem mais claros. Sabe que eu tenho 2 filhos, um é de 10 e um de 6 anos. Quando eu procurava escolinha, eu e minha esposa procurávamos escola que hoje tem 10 anos, era um trunfo as escolas oferecerem, olha, aqui a gente já coloca a criança com 3 anos para mexer no computador. Eu achava uma temeridade, porque a gente não está mais aprendendo a escrever. A gente logo no início digita. Então as pessoas não vão mais aprender a escrever. Isso é um risco, isso é uma temeridade, né? Com certeza. Quer dizer, está afetando também a questão do desenvolvimento. Cognição, com certeza. Porque esse é um exercício necessário, né, da elaboração. Eu trabalho com treinamento e muitas vezes em exercícios, atividades, eu peço para que as pessoas proponham discussões e peço para que as pessoas escrevam. Às vezes exercícios individuais. Eu falo, olha, às vezes as ideias, elas ficam perdidas em meio a outros pensamentos na cabeça. Mas quando a gente escreve, a gente elabora. A gente consegue colocar, dar sentido aos nossos pensamentos. Então, esse exercício do escrever de uma maneira que o outro consiga entender, ajuda a gente a se fazer mais claro para o outro também. Quer dizer, um aspecto importante da comunicação, Importantíssimo, que a gente continue falando língua portuguesa, apesar desses dialetos que a gente tem feito em cada tribo. Paralelos, Aprenda primeiro a língua portuguesa e depois, né, aprenda esses dialetos, que também é ok, né? Se aquele grupo que se propõe a falar desta maneira se entende assim, não é um problema. O problema é quando espera-se que outros também compreendam. Isso não necessariamente vai acontecer. Com certeza. E Sérgio, me fala uma coisa, a gente sabe então que a tecnologia está muito presente em todas as esferas, né? Não só as pessoas utilizam as tecnologias, mas as grandes empresas, enfim, pequenas, médias, todas têm incorporado e, quer dizer, a tecnologia facilita essa comunicação. Na sua visão, você acha que essa comunicação instantânea, né, ela pode, de alguma maneira, potencializar a produtividade de uma empresa? Gostei da forma como você fez a pergunta. Ela pode potencializar, porque de fato havia processos antes que eram elaborados por postos dentro das empresas que eram mais morosos. Então, para conseguir um resultado, equipes inteiras se envolviam com processos que demoravam mais. Hoje, os sistemas e as novas propostas da tecnologia trazem uma abreviação desse tempo de resposta. Consequentemente, as empresas que estão nesse contexto de alta competitividade, elas começam a cobrar mais dos seus colaboradores. E aí, o que acontece? Você me dá resultado antes e eu começo a te cobrar mais. Não necessariamente o que eu te cobro, porque percebi que você entendi que você tinha condição de dar, você vai conseguir me atender. A gente tem que estar pronto para dar respostas. Isso traz um outro problema que a gente pode falar, não sei se a sua próxima pergunta, né, tem a ver com isso, mas assim, é a pós-verdade, que é um fenômeno da atualidade, que é um neologismo que traduz, olha, a gente precisa ter resposta rápida e ter reação rápida. Então a gente reage à primeira coisa que aquilo te causa. Mais importante que o fato está a sensação que aquilo causa, porque eu tenho que ter uma reação rápida.
eu estou sendo educado, né? A sociedade ela me educa, a empresa me exige que eu tenha respostas rápidas, mesmo quando o processo de elaboração para que essa resposta venha é mais demorado, mas eu tenho que dar a resposta rápida, porque senão outro vem no meu lugar e faz. Então, muitas vezes eu reajo à primeira coisa que aquilo me propõe. Aquele impulso, né? Aquele ímpeto de dar a Exatamente. melhor resposta, né? Principalmente no ambiente profissional. Todo Isso. mundo quer dar a melhor resposta sempre. E a gente sempre tem que ter uma resposta. Já reparou? Que dificilmente as pessoas elas dizem, não sei. A gente tem sempre que ter uma resposta para tudo. O que isso também pode gerar mais ansiedade, né, Sérgio? Com certeza. Essa cobrança, né? Essa nova maneira de se comunicar, apesar de ser muito positiva, também, por outro lado, gera essa inquietação, né, nas pessoas. Porque nós somos os mesmos. Apesar da tecnologia ter avançado e a gente ter acompanhado porque conseguimos manuseá-la, emocionalmente nós somos os mesmos. Então, quando nos é exigido que traga outro padrão de resposta que nós não fomos preparados evolutivamente para oferecer, isso tem um impacto. Então, a gente tem tanta gente com crise de ansiedade, a gente nunca ouviu falar tanto em pessoas com síndrome do pânico, com depressão, pessoas que têm na empresa, no trabalho, o desencadeador dessas questões. Claro que tem sempre elementos que a pessoa já traz, mas o trabalho tem desencadeado isso, porque a pressão é muito grande. Com certeza. E a gente não nasceu, a gente não é dessa geração, pelo menos eu e você, não somos da geração que nasceu já com essa tecnologia tão presente, né? Sim. Foi um processo. Eu queria falar agora um pouco de quem dessa geração que já nasce, né, com essa tecnologia muito presente, quer dizer, a criança pequenininha, já como você falou, né, da escolinha, deu exemplo da escola, onde a criança já cresce ali no computador, ela já sabe redigir, ela já sabe mexer, ela já está com o tablet ali no rostinho desde de pequenininha. Isso pode trazer algum prejuízo no desenvolvimento da criança? Certamente, certamente. E aí tem um movimento dos pais, eu não sei quantos têm essa compreensão, mas é um movimento necessário dos pais de exercitar a espera com esses filhos, porque tudo vem instantaneamente. Se a gente pensar no processo educacional, né, eu brinco em treinamento que eu não sou nenhum lançamento. Então eu sou de um tempo que a gente precisava fazer um trabalho de escola, a gente se reunia com as pessoas, ia até a biblioteca. Pegava livro e consultava. Pedia o livro e esperava que ele chegasse e ia procurando em vários livros para encontrar aquilo que melhor conversasse com o que você precisava. Hoje você faz lá vai num aplicativo de busca e encontra respostas. Então, será que todas as respostas na vida para essas novas gerações virão tão rapidamente? E aquelas que não vierem tão rapidamente? E o que os pais não puderem oferecer instantaneamente, prontamente para esses filhos? A gente precisa preparar essas novas gerações para lidar com frustração. Era essa palavra que eu queria chegar, né? Exatamente isso que você está colocando, quer dizer, até o exemplo que você deu do bolo, né? Então, você quer o bolo, você não precisa fazer o bolo, você pode apertar um botãozinho que o bolo já vai estar na sua casa. E com tudo na vida, né, a gente tem essa espera. Eu gosto de usar um exemplo que é a questão de uma planta, né, que você de repente vai plantar. É uma semente que você coloca, você precisa regar, você precisa cultivar para ela se desenvolver, para ela crescer. Quer dizer, isso exige um tempo, né? E hoje, nessa era onde você não precisa esperar nada, você está 2 cliques e a coisa acontece, quer dizer, será que essa habilidade, né, de perseverança, de resiliências, que são habilidades tão necessárias e que envolvem, né, a inteligência emocional de uma criança que um dia vai se tornar um adulto, será que isso está realmente comprometido? É uma construção, a gente precisa trabalhar essa construção, porque eles não vêm com esse modus operandi. Tudo está instantâneo, tudo vem muito rápido. Então, a ordem, o estabelecido é que as coisas que eles querem precisa vir rápido. Uma reportagem outro dia estava vendo, era mães e filhos, pais e filhos conversando justamente sobre a era da informação, e um garoto falando, de ter uns 15 anos, eu não aguento gente lerda. E o que é lerdo? O que é gente lenta para ele? Alguém que talvez não traga a resposta na velocidade em que ele espera. E como é que a gente vai lidar com as diferenças depois? Então tem um exercício intenso dos pais de preparar as crianças para lidarem com aquilo que não virá instantaneamente. Senão justamente fica um vácuo entre o que eu quero e a perseverança necessária para conquistar. Né? Tem conquistas na vida que eles não... Vai exigir que isso vai de exigir você. isso deles. Você vai ter que insistir, você vai ter que esperar, ter a paciência. Não deu certo no primeiro momento,
você pode insistir depois, quer dizer, são coisas Sim. naturais da vida, né? O que eu preciso fazer de diferente para dessa vez dar certo? E se não der de novo, o que eu vou fazer? E insistir, mas essa é uma construção. Né? Tem uma criança próxima que eu ouço falar com o pai de vez em quando, e o pai tem esse movimento de dizer assim, olha, fulano, ele estudou muito para fazer isso. Olha, fulano, ele se preparou muito para fazer isso. Então a criança já começou, quando vê alguém fazendo algo muito bem, pergunta, ele estudou muito para fazer isso? Para dar a noção de, a gente vê pronto, pensa, se eu fizer também vai sair tão bom quanto. Não, você vai ter que se esforçar, você vai ter que estudar. Se não der certo, você vai ter que tentar de novo. Essa é uma construção. Acho que cabe também a família, os educadores, enfim, quem convive, né, com essa geração, especialmente que está nessa nova era, orientar, passar esse tipo de informação, né, Sérgio? É importante, então, que todos estejam atentos e expliquem isso, porque nem sempre vai ser tão óbvio assim para uma criança entender que existe etapas na vida, né? E aí veio uma outra questão. Quantos de nós, adultos dessa geração anterior à tecnologia tão pronta, quantos de nós também já não estamos contaminados por essa urgência? Porque as empresas estão cobrando isso da gente. Então também nós estamos assoberbados com isso. Será que a gente está em condição, como sociedade, né? Eu brinco, às vezes eu lanço um olhar para a sociedade, a gente é uma sociedade doente. Do modo geral. Exatamente, né? Nas relações, né? Então, quanto esses pais também estão em condição de preparar de orientar esses os filhos. filhos, porque às vezes os próprios pais também estão viciados, né? Nas redes sociais, na internet, quer dizer, então como que os pais que realmente estão envolvidos com isso também vão poder realmente dar o exemplo para os filhos, né? Que já estão nascendo nessa era. Quer dizer, algo a se questionar. Não é só uma exclusividade dessa geração que nasce com isso, mas é um problema, uma questão, um aspecto da sociedade em geral, né, Sérgio? E se você pensar, que veio uma maneira de você identificar onde os pais também estão assim, é quando quer a resposta rápida do filho, quer que o filho faça imediatamente. Será que ele tem condição, tem maturidade? O filho também responda a mensagem, né? Não, ou responda do comportamento. Não, quero que faça também. agora. Quer dizer, eu quero que você me entregue, quero que você me entregue agora. Será que esse filho tem condição? Ele foi ensinado para fazer? Porque se esse é o modelo que meu pai me ensina, é isso que eu preciso esperar do mundo, das pessoas. A tecnologia me dá isso, meu pai me cobra assim, deve ser desse jeito que as coisas são. Trazendo tudo isso, né, todos esses aspectos que a gente está colocando para a questão da saúde mental, eu acho que esse assunto vem bastante à tona, né, nesse sentido. Você até mesmo mencionou que hoje a gente tem aí números bastante expressivos de pessoas com depressão, com ansiedade, quer dizer, esses problemas de saúde mental, eles são resultado dessa nova forma que a gente está tendo de se comunicar e de viver a partir da era digital? Tem muitos... É complexo, né? Tem muitas causas possíveis. Mas desculpa, eu gosto sempre de contar histórias. Eu estava conversando com uma pessoa, uma educadora, e ela dizia o seguinte, houve um tempo em que a gente brincava na rua. A gente saía para brincar na rua e a gente sumia da vista dos pais. E nesse sumir da vista dos pais, o que acontecia? A gente brincava, a gente brigava, a gente ficava de mal das pessoas, aí depois a gente negociava para voltar para a brincadeira, tinha que negociar para a brincadeira ficar mais legal para a gente que para o outro, e a gente voltava só no final do dia. Hoje em dia, em função, veja só, como eu falei, são muitos os fenômenos. Hoje em dia, em função de violência, você não deixa um filho seu sumir da tua vista. Né? Às vezes está dentro dos condomínios, e brincando ali onde você possa ver, quando ele se desentende com o amiguinho, o que o pai faz? Vai lá resolver a questão para o filho. Então começa que a gente não ajuda a desenvolver a autonomia, não possibilita que ele aprenda a resolver as diferenças dele sozinho, individualmente, entrega logo para ele um tablet, um celular, que ensina para ele como se virar sozinho, como fazer coisas sozinho, sem a interação, que está cada vez mais escassa. E adolescente, então, ele vive num outro país, né, quando está ali envolvido com tecnologia. E aí, quando chega nas empresas, as empresas exigem que a gente trabalhe bem em equipe. Então, as pessoas não dão conta disso. São muitas as possibilidades, mas veja como a gente falou, menos da construção da comunicação e mais da interação entre as pessoas. A gente precisa voltar a interagir. Tem um momento que a gente desliga os eletrônicos e vai conversar. Vai conversar, jantar junto, almoçar junto, muitas sem vezes não ver TV. acontece mais isso, né, hoje. Sim, sim. Será que essa separação, né, que a gente está colocando, que a comunicação, ao mesmo tempo que ela une, né,
como eu mencionei várias vezes no programa, quer dizer, essa facilidade de você falar com pessoas que estão em outros países, outras cidades. Ao mesmo tempo, ela separa, né? Porque a pessoa às vezes fica ali no mundo dela realmente isolada. Será que esse isolamento também não contribui realmente para um emocional mais abalado, para algo nesse sentido, na saúde mental? Se eu não exercito a interação, no momento que ela me é necessária, eu tendo a ter mais dificuldade. Claro, as pessoas são diferentes. Tem gente que é desenvolto desde muito cedo e aprende e consegue fazer isso bem. Mas se a gente não exercita mais desde cedo interação, isso vai ficando difícil. Pensar no fenômeno das redes sociais. Num clique, hoje você transforma um completo estranho no seu amigo. Chamar de amigo era o final de um processo, né? Você encontrava a pessoa algumas vezes e depois de um tempo você percebia que tinha alguma afinidade e podia abrir da sua vida para aquela pessoa. Não, mas depois que você deu clique e virou amigo, não há mais o que fazer. Aí aquela pessoa, ela assume, ela tem a liberdade de comentar o que você coloca numa rede social. Só que como eu não conheço, não sei dessa pessoa, aí eu fico intolerante com o que ela está dizendo. Eu não aceito que ela comente algo que seja contrário. A gente divergia antes. A gente podia sentar numa mesa, ou no bar, ou em casa e divergir. Né? As pessoas podiam pensar diferente e tudo bem. Hoje, porque eu não interajo mais, porque eu tenho menor possibilidade de lidar com diversidade, o pensar diferente, parece que o pensar diferente é agressivo. Não é? Parece que as pessoas pensam diferente da gente para nos agredir. Porque eu também me sinto mais segura de estar ali atrás da tela e falar para e achar que eu posso dizer para você qualquer coisa. Exatamente. E que está tudo certo. Também tem isso. Né? Eu acho que tem também, você falando sobre isso, me veio também muita questão dessa era de aplicativos e, enfim, a gente consegue colocar nossas fotos, a gente consegue também pôr o Photoshop, né, transformar a nossa vida no que a gente quiser, sim, né? Se eu quiser fazer uma montagem que eu estou feliz para sempre, feliz para sempre. Quer dizer, será que isso também tem mexido muito com a saúde emocional, especialmente dos jovens, né? Essa busca por essa vida ideal, por essa perfeição, por essa beleza que não tem limites? Quer dizer, será que isso também tem prejudicado a saúde das pessoas? Pode ser que, porque veja, eu não estou bem o tempo inteiro. Acho que ninguém está feliz e saltitante o tempo inteiro. E a impressão que se tem é que as pessoas que estão ali estão sempre... O tempo inteiro, modo felicidade. Não é como se felicidade fosse um lugar onde eu cheguei e vou ficar para sempre. São estados. Hoje eu estou feliz, amanhã eu posso estar triste. E tudo bem. Faz parte. A tristeza também faz parte. Não tem nenhum problema nisso. Posso ficar triste. Às vezes eu quero ficar triste e quietinho no meu canto. Outras vezes eu estou triste e seria muito bom se você, ao perceber que eu estou triste, viesse conversar comigo. Só que se eu estou feliz o tempo inteiro lá na rede social, você não vai saber disso. Você não vai saber. Eu preciso de contato, eu preciso das pessoas. Às vezes eu não me dou conta disso porque não me habituei a buscar as pessoas, mas eu estou precisando delas. Só que quem está vendo? Quem percebe isso? E se percebe o quanto eu consigo me abrir para permitir que o outro venha, que o outro acesse essa tristeza e me ajude. Então, são muitos os aspectos que essa comunicação instantânea, essa tecnologia pode nos ajudar. É maravilhoso a gente conseguir informações tão rapidamente, a gente conseguir falar com quem está do outro lado do mundo, conseguimos abreviar processos que eram tão morosos, tudo isso é maravilhoso. Para a vida prática, para a vida social, para as empresas, mas se nós não nos atentarmos o quanto isso também nos afasta das pessoas, a gente vai, de fato, ocupar muitos planos de saúde aí com essas questões de ansiedade, de saúde mental, sim. E tem também o aspecto da informação, né? Como você mencionou, antigamente as pessoas eram habituadas a pegar um livro, fazer uma consulta. Hoje, 2 cliques, a gente tem acesso à informação, mas nem sempre essa informação também é segura, né? A gente está nessa onda aí do fake news, que a gente tem falado muito sobre isso. Então, quer dizer, tudo é muito... Existem sempre 2 lados aí, né, Sérgio, que precisam ser refletidos pela sociedade de uma forma geral, né? E não dá tempo de checar, não é? Porque eu não tenho que ter resposta rápida para o que você espera de mim. Então, você lançou ali a informação, eu tenho que ter uma resposta rápida. Não é? Ou acredito ou... Esse é o grande cenário que favorece as fake news, porque as pessoas não vão mais checar. E às vezes aquele que vai checar traz uma informação diferente,
mas a primeira informação trazida já trouxe uma comoção tão grande, já mobilizou de tal maneira as pessoas, que as pessoas desconfiam daquela informação que foi checada e foi vista que não era daquele jeito. Né? Desconfio da verdade, dos fatos. É a história da pós-verdade, né? Exatamente. Então, até um dado aqui que fala que estudos mostram que adolescentes menores de 13 anos são mais suscetíveis a desenvolverem uma dependência aos smartphones devido à sua imaturidade cerebral. Quer dizer, o jovem aí que está em desenvolvimento, ele acaba correndo esse risco maior, né? E não só esse risco do vício, mas a gente fala também muito sobre a saúde física, né? Então, a posição que a gente fica no celular é um assunto que às vezes a gente esquece de falar, mas que é fundamental, né? Então, problemas nas costas e uma série de problemas aí que, se eu ficar o tempo todo ali com o celular na mão ou no computador, isso também pode afetar a minha saúde física, né? Não também. Só a saúde mental. Como encontrar esse equilíbrio, né? Dentro de todo esse universo que a gente está colocando, quer dizer, existe um tempo aí que eu posso ficar tanto tempo na internet, ou então eu posso me comunicar ali, utilizar, né, os aplicativos para ter uma comunicação instantânea, mas assim, eu não vou ficar também o tempo todo naquela ansiedade de pegar o celular toda hora e ficar olhando e na expectativa de uma mensagem que talvez nem chegue. Quer dizer, como encontrar esse equilíbrio? Tem algum momento em que esse ciclo vicioso precisa ser quebrado. Então, os pais, por conta dessa aceleração, dessa vida tão louca e corrida, encontram algum conforto em deixar na mão dos filhos um aparelho qualquer desse, um tablet ou um celular, porque também traz para eles uma tranquilidade, né? Porque consegue descansar, o filho não está ali exigindo. Porque tem uma falsa sensação de que o filho está se acalmando. Aquilo está acelerando. As crianças vão ter, inclusive, dificuldade de dormir, dificuldade de se concentrar. Então, quer dizer, não está incomodando ali não está os incomodando. pais, o adulto, mas aquilo está causando um efeito ali na criança. Exatamente. Está aparentemente controlada. Está aparentemente sob controle, mas aquilo vai ter um efeito. Então, quando eu digo que tem que quebrar o ciclo vicioso, esses pais precisam encontrar algum método, alguma maneira na sua dinâmica de limitar. Limitar, não sei, cada casa vai trabalhar de uma maneira, mas assim, sei lá, mais de 1 hora por dia num smartphone, com um tablet. Será que é bom mais do que 1 hora? Precisa? A gente não pode sentar essa criança e ensiná-la a ler um livro com ela para reeducar, né? Vamos fazer o caminho de volta para as pessoas lerem na mão, de fato, ou brincarem. A gente brincava junto. Né? Brincar de quebra-cabeça, qualquer coisa que faça esse caminho de volta, porque sem os eletrônicos conheço crianças que não sabem brincar mais. E quando eu penso num adulto, por exemplo, a gente falava sobre e-mails antes, eram essas as questões, que o e-mail chegava, sinalizava que chegou e a gente ia lá olhar, e a gente desligou o sinal sonoro para o e-mail não incomodar, para a gente poder trabalhar. Pois desliga o sinal sonoro para você não ficar olhando todo momento rede social e lá o aplicativo de mensagem. Tem que se educar, né? Se desligar um pouco, a mensagem está lá. Se a pessoa precisar realmente falar com você, ela liga. As pessoas esquecem, mas o telefone, originalmente, ele servia para a gente ligar, falar com as pessoas. As pessoas não ligam mais, não essa função praticamente não é utilizada mais. Aliás, é um novo dado de etiqueta, você não liga para as pessoas, você manda uma mensagem perguntando se você pode ligar. A pessoa liga, se a pessoa não puder atender, ela não atende. Se ela não puder falar, ela vai te sinalizar, mas se precisa de alguma coisa muito rápido, vamos voltar a fazer coisas que nós fazíamos antes. Para se desvincular do que a gente entende ser um avanço tecnológico, da instantaneidade das informações. Não tem feito tão bem a maneira como nós estamos utilizando, né? E existem sinais que indiquem que eu estou viciada? Porque assim, ninguém acha que está viciado no celular, né? A gente só percebe que o outro está o tempo todo no celular, mas às vezes a gente não se percebe a nós mesmos, né? Quer dizer, o que a gente tem que se perguntar aí? Como que a gente faz para se enxergar literalmente, né? Entender se eu realmente estou passando aí do tempo que é considerado normal aí para uma pessoa que não é viciada nesse tipo de tecnologia. Bom, é interessante observar, você está distraído demais aquilo, quando você está com o olhar voltado para aquilo, você perdeu a conexão com o que está acontecendo em volta? Você está mergulhado naquilo, tem coisas importantes que estão acontecendo na sua vida que você está deixando de ver? Teu filho está sinalizando para você que quer a sua atenção e você não tem conseguido oferecer?
Algumas crianças até falam assim, poxa, deixa esse celular aí, né, fala aqui comigo. É um sinalizador. Outro, tem uma irritabilidade porque você não obtém rapidamente os resultados, as respostas que você quer das pessoas ou do aplicativo, da internet propriamente dita, tem uma irritabilidade. Então, o que está acontecendo? Que ansiedade é essa que eu não posso esperar? Às vezes o celular está tão carregado de coisa que você clica e ele não te dá uma resposta imediata. Aí a pessoa já fica irritada com aqueles 2, 3 segundos de espera. Isso é uma sinalização. É um sinal. O que acontece quando eu não posso mais esperar? Né? Vamos então se perguntar, né, tudo isso, né, Sérgio? Eu queria agradecer a sua participação, o assunto está muito bom, mas o nosso tempo é curto. Então, quero agradecer a sua participação e dizer que foi muito importante a sua contribuição aqui para o nosso telespectador. Muito obrigado pelo convite. Viu? O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena, né? Você tem uma participação.